apresentação de vocês. Sou o diretor de projetos, Santos Fred. O Varecinho vocês já conhecem, não precisa apresentar. Bom, vocês sabem que a capacitação é de AIS, atração e seleção, para quem não ligou. E, bom, como ela será participativa, vai ser redundante eu pedir a participação de vocês. Vai ter aquela pessoa que vai levantar a mão sempre e tal. E aí, se eu sentir que tem pessoas que não estão levantando, eu vou nelas mesmo perguntar, porque eu quero todo mundo participando. Começando. Tá, então vamos lá. Ela também vai ser competitiva, então vocês vão estar competindo entre si. Vamos ver quem vai ganhar. Exatamente. Então agora a gente vai dividir vocês em 4 grupos. Se dividam em 4 grupos. Um aqui no meio, outro um pouquinho ali no fundo, perto do Zapa. Um no canto, perto do Zapa, no meio, e um aqui no canto. Tem um esquema que vocês já conhecem. Vocês não podem votar no próprio grupo. E quando vocês forem dar o voto de vocês, eu quero que vocês acompanhem esse voto com um feedback positivo e um construtivo, dizendo por que vocês gostaram daquela ideia. Pô, tá, eu tô votando naquele grupo, mas pô, sempre pode melhorar no ponto tal que vocês vão discutir e vocês vão chegar no consenso. Beleza? Então, atração e seleção. Vocês sabem o que é atração e seleção? Alguém quer dar um chute, quer falar alguma coisa? Uma processo seletivo? Beleza. Exatamente. O CMA, por exemplo, você pode dizer que você quer uma atração e seleção? Exatamente. E qual é o objetivo da atração e seleção? Mais alto. Fala mais alto. Beleza. Primeiro você faz a propaganda, né, da vaga, divulga. E aí depois você vai meio que selecionando quem está de acordo mais com cada cidade que você quer. Beleza. E o objetivo final, assim, pô, eu tô contratando pra quê? Qual a vaga que está aberto? Qual cargo que está aberto? Um pouco além. Vamos lá, estamos melhorando. O que você falou? Beleza, de acordo com o perfil que... Tá perguntando mesmo? Qual o objetivo? Pô, para a empresa continuar existindo tem que entrar gente nova, né? Por quê? Porque sem gente, quem vai trabalhar na empresa? Ué, na empresa não tem gente? Oi? Não tem gente ainda? Tem, mas daqui a 10 anos vai ter que entrar gente nova, que a galera tá entrando agora. Beleza. Vamos lá, quem não falou ainda? Vou apontar. Muita gente que não falou. Vou apontar. E espontânea pressão. Bora, galera. Vamos lá. Vou passar aqui. Desenvolvimento da empresa. Você procura ser novas pessoas para desenvolver a empresa. Isso. Exatamente. Desenvolvimento da empresa, você precisa de novas pessoas para desenvolver a empresa. Beleza. Eu acho que uma coisa que se tocaram, eu não vi, desculpa, uma das coisas mais importantes é você manter a cultura daquela empresa. Se você vai contratar, você pode contratar o melhor cara, mas que ele não está aí de acordo com os ideais da empresa. Sei lá, você vai contratar um cara totalmente individualista e, pô, tecnicamente ele é excelente. Na área, não dá. Não dá pra gente ter um cara individualista, até porque um dos nossos valores é desenvolvimento colaborativo. Então, vamos lá. A gente vai passar para a parte de contratação de pessoas. Primeiro, você tem que alinhar com a filosofia da empresa. Aí sim, entra o que alguém falou aí, de traçar o perfil do carro. Quando você traça o perfil do carro, você já traça o perfil da empresa que você quer. Pô, na área, por exemplo, vocês veem que o CMA, a gente tem pessoas diferentes e tal, mas que a gente tenta agrupar valores que deem sentido ao nosso processo seletivo, que deem sentido à continuidade da área. Também vocês precisam definir o perfil do carro. Como vocês sabem, vocês vão ver algumas fotos engraçadas. Só tem foto da área aqui. Vocês têm que definir qual o perfil para aquele cargo que a pessoa vai ocupar. Não adianta nada o cara ser, tipo, sei lá, muito bom em inglês se ele não vai precisar usar isso no cargo. E da mesma forma, você precisa de uma pessoa que fala espanhol, e aquela pessoa não fala, ela não tem um perfil para aquela vaga. Exatamente.
E aí ela também tem que ter um conhecimento prévio acerca do assunto. Sei lá, você vai contratar um cara para a área de vendas que nunca vendeu nada. Enfim, então vocês têm que alinhar o perfil do cargo, filosofia da empresa, conhecimento que o cara já tem, ou seja, pré-requisitos para aquele cargo. Isso tudo, pelo menos aqui na área, a gente vai basear em competências. Ou seja, o cara tem que tem que apresentar determinadas competências que para o nosso case que a gente vai fazer hoje aqui, vocês vão entender que eu botei o nosso querido exemplo, Fernando Corrales, nessa forma. Do era 10 para quem precisa. Não vou falar muito ainda. E aí, então, enfim, isso vai ser baseado em competências, ou seja, vocês vão ter que ver a partir de atos e exemplos que aquele candidato fez, que ele tem ou não a competência que vocês mapearam, ou seja, então fala o perfil do cargo que a gente deu aqui. Inclusive, o processo seletivo que vocês estão passando agora, que é um projeto de atração e seleção, vocês são avaliados por competências. Como vocês podem achar, não tem pré-requisito, lógico que tem. Vocês, todos são alunos de graduação da UFRJ, englobam os 5 cursos do CCJE, tem uma série de pré-requisitos que a gente abre para poder selecionar vocês. Mas como a gente não exige conhecimentos técnicos, a gente se baseia principalmente nas competências de vocês. Exatamente. E aí a gente parte para a competência. Vai. Bom, as competências elas formam uma palavrinha, vocês vão ver daqui a pouco, e é conhecimento, habilidade e atitude, que é o famoso chá. Agora, vamos explicar um pouco mais o que é conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é você saber, você ter o conhecimento sobre aquele assunto. A habilidade é você fazer, ou seja, é você botar a mão na massa, você aplicar. E a atitude engloba o conhecimento e a habilidade, é o saber fazer, é você ter o conhecimento e aplicar aquilo para que você gere resultados, que você consiga fazer o trabalho. E a gente parte para o nosso case. A gente vai fazer um processo seletivo de uma empresa de entretenimento, ou seja, ela vai fazer integrações para empresas. E aí, com base nisso, vocês vão ter que desenvolver o processo seletivo dessa empresa. Beleza? Vamos lá. Agora, a primeira atividade de grupo, vocês vão ter que me dar 3 exemplos de competências para esse cargo. Ou seja, o cara vai ter que trabalhar com integrações de empresa, acompanhado dos seus respectivos exemplos. Depois eu vou dar para vocês aqui um exemplo de competência com os seus exemplos, enfim. Mas agora eu quero que vocês trabalhem entre vocês. Achem 3 competências e representem em atitudes, exemplos, enfim, em coisas que o cara tem que fazer para exemplificar. Como é que acontece o recrutamento? Como eu falei para vocês, primeiro tem a definição dos pré-requisitos. No caso aqui da gente, quais são os pré-requisitos para você fazer parte da área? Você tem que ser estudante de graduação de um dos 5 cursos do CCJE. E aí você tem que partir para a divulgação do público-alvo. Lógico, antes de partir para a divulgação, vocês têm que definir qual o público-alvo de vocês. Ou seja, onde vocês vão conseguir atingir aquela galera que vocês querem atrair para o processo seletivo de vocês. Ou seja, os melhores candidatos. Quem vocês acham que tem o perfil para a vaga de vocês. Mais um exemplo. Por exemplo, faria sentido a gente divulgar o CMA lá na época, na escola de comunicação, e atingir o nosso público-alvo? Então, próxima atividade de vocês. Vocês vão ter que definir um público-alvo e como chegar até ele. Ou seja, o público-alvo e a estratégia de divulgação de vocês. Não vale estratégia de divulgação normal, no estilo cartazinho na faculdade, anúncio no vagas.com. Eu quero que vocês saiam da caixa, quero que vocês criem uma coisa mirabolante mesmo, assim, nunca antes vista. Ainda bem. E aí a gente passa já para o processo seletivo depois que a gente pegou os candidatos. A gente tem as inscrições, no caso da área, a gente tem uma redação, mas não necessariamente precisa ser uma redação. Pode ser uma prova de conhecimento específico, ou pode não ter redação nenhuma, pode ser dinâmica, enfim. No caso da área, a gente realiza uma redação. Na metodologia de AIS da área, a gente faz redação ou prova específica. No semestre passado, a gente fez uma seleção externa, que a gente optou por realizar uma prova específica e não uma redação. Então fica a cargo do público-alvo de vocês, enfim, do que vocês julgaram ser necessário para a seleção.
E aí a gente parte para a dinâmica de grupo, na qual você vai ter que botar aqueles candidatos. E aí a gente parte para a dinâmica de grupo. Na dinâmica de grupo, você vai submeter aqueles candidatos a certas situações que vocês esperam que eles respondam com as competências que vocês mapearam. Então, cara, você quer ver se o cara é flexível, se ele sabe lidar com pessoas, bota ele para discutir uma questão polêmica. Você vai ver, pô, se ele vai se exaltar demais, se ele vai abrir mão da ideia dele, enfim, você tem que botar sempre ele em situações de problema para que ele mostre as competências que ele tem. Eu tenho uma pergunta específica do pessoal do AES, quero ver se vocês sabem responder. Poderia colocar teste psicológico? Qual foi a pergunta? Vocês poderiam colocar o teste psicológico? Eu acho que poderia. Sem nenhum pré-requisito, sem nada, só teste psicológico, como uma das formas de avaliação. Por exemplo, qualquer teste psicológico do tipo. Assim, eu falei que poderia também porque eu peguei um livro para ler e nele até diz que no processo de seleção também assim, teria uma parte que ele sugere teste psicológico para poder definir mais ou menos qual é a perfil daquela pessoa, como é o comportamento dela, assim. Entendi. Por exemplo, eu acho que sim, você também só pode fazer um teste psicológico de acordo com o que você está querendo alocar aquela pessoa. Por exemplo, alguém que você vai colocar ela embarcada, ela precisa de um teste psicológico para ver se ela não vai sentar dentro de um mar durante 3 meses, sabe? Então é necessário, eu acho, você fazer um teste psicológico para ver se ela tem capacidade de suportar o que ela pode passar. Receber uma pessoa algo que ela, se você perguntar se ela não deixa aquilo, através de outra forma ela vai te responder aquilo e você vai conseguir ver a característica dela. Mas às vezes eu não transformo em modo positivo ou negativo, porque não necessariamente a minha avaliação vai ser igual à sua. Então um gesto meu ou qualquer comportamento meu pode ser avaliado de uma forma diferente. E aí você não tem aquela, não é assim, é assim, sim. Se você fizer isso aí, é muito subjetivo. Chegando um ponto bom, não, eu só acho que tem que tomar cuidado, porque tem só coisa da uma pessoa que vai prestar isso, e tem só para sigilo, né? Você vai expor um teste desse para as pessoas, sabe? Porque acho que é muito a fundo, você pega muitas características que às vezes nem a pessoa sabia que tinha, sei lá, sabe? Exatamente, esse é um ponto muito bom. Você pode sim colocar teste psicológico. Vocês levantaram pontos legais, tipo, a pessoa vai ficar embarcada para saber, só que tomem muito cuidado. Vocês não podem fazer teste psicológico se não tiver acompanhamento de um psicólogo. É proibido por lei. Então, por isso, a área não faz teste psicológico no processo seletivo dela e não poderia fazer se não tivesse acompanhamento de um psicólogo, porque a gente não tem know-how suficiente para avaliar nesse aspecto. E aí, eu trago 2 exemplos. Na verdade, 2 exemplos de 2 empresas que fazem, não é bem um teste psicológico, mas eles partem muito para a parte emocional da pessoa. A Ambev e a Ágora. Eu tenho até exemplos de amigos que fizeram e aí eu falo mais por eles do que por mim. No caso da Ambev, eles é uma empresa que trabalha sob pressão toda hora. A matriz da Ambev é bater meta, então eles têm que ter pessoas que saibam lidar com essa pressão. E aí a entrevista não é individual, é em grupo, e a cada resposta que você dá, o cara te pega numa saia justa. Meu amigo chegou lá para fazer, falou que passou 3 meses nos Estados Unidos, mas não falava inglês fluente. E aí no meio de todo mundo, o cara lá na Ambev virou: como é que você não fala inglês fluente? Você foi com um brasileiro? Fui, por isso, você vai com um brasileiro e só fala português. Eu quando fui, falei inglês o tempo todo, não quis falar português, eu voltei com 1 mês de intercâmbio e voltei fluente. E aí? Vai falar o quê? E aí tem que ver o jogo de cintura do cara na hora. Esse é um exemplo. Outro da Ágora, que é mercado financeiro, igualmente se lida com pressão, diferente ou não lida. Foi na entrevista, na verdade eu tenho 2 amigos, um que se deu bem e um que se deu mal. No caso de um deles, o cara perguntou: pô, legal, você lê jornal? O cara, leio. E aí, o que estava hoje no jornal? O cara meio nervoso, não soube responder, o cara começou a pressionar: não, você não lê jornal, você está mentindo pra mim? Pô, você está aqui na Ágora mentindo pra mim que você lê jornal. E o cara que tinha lido ficou nervoso e falou: não, menti, desculpa. Já era, perdeu a vaga. E o outro, quando foi, perguntou a mesma coisa: cara, você lê jornal? O que tem hoje no jornal?
E o cara, pô, para pensar ainda, respondeu com outra pergunta, em qual pasta? Pô, você quer a sessão de esporte, você quer a sessão tal? Enquanto ele falava isso, ele pensava no que ele ia dizer. E aí, conforme ele ia passando os cadernos, ele ia dando as respostas. E aí o cara soube lidar com a pressão, diferentemente do outro. Então, são duas empresas que lidam com isso. Tem que saber abordar. Agora, a dinâmica de vocês. Vocês vão ter que rolar uma dinâmica, uma situação, de novo, fora da caixa. Não pensem em sala, que nem vocês veem, usualmente, que nem a gente faz. Então tem que rolar uma dinâmica que simule as competências que vocês mapearam. Como vocês vão conseguir fazer com que aquelas competências que vocês mapearam aflorem nos candidatos durante a dinâmica? Ou não, né? Não falar nada. Então é importante até o rapor para que ele se abra e para que você consiga, de acordo com as respostas que eles derem, acolher as competências que vocês mapearam. E vocês devem estar entendendo porque a gente perguntava tanto, pô, como é que está seu curso? O que vocês gostam do seu curso? Mas isso é justamente para deixar você à vontade, sabe? Se você chega direto, vai perguntando, fala, a pessoa vai estar acuada, entendeu? Então é importante você mostrar para a pessoa que você está próxima dela, se quer saber, se importa e tal, para ficar mais à vontade. Gente, mas isso não é muito mal, Na minha entrevista, quem fez o rapport comigo foi o Francisco. A área era em outro lugar, a área estava lotada. E aí eu fui subindo assim a escadinha, ele, não pode subir ainda não. E aí começou a sentar comigo, conversar. E eu assim, Você vê que ela não esquece. Sempre tem rapport, é que a gente não percebe. Mas o ideal é... O ideal é não perceber mesmo. Achar que é uma conversa informal e... A gente até, fazendo tração e seleção, a gente pratica muito isso, para vocês nem perceberem quando acabou o rapport e quando começou a entrevista. Porque no momento a gente está se perguntando, pô, qual é a sua matéria favorita do seu curso? No próximo a gente está, então, numa situação que você tinha um prazo, assim, vai emendando uma coisa com a outra e vocês nem percebem, entendeu? Exatamente. E sempre perguntas abertas. Por que perguntas abertas? Quem consegue responder isso? Isso é fácil. Você pode identificar outras perguntas que você precisa de uma mesma pergunta. Pode ser também. Vai muito no que eu ia falar. Perguntas abertas, você dá espaço para o cara falar o que ele quiser, fica bem à vontade. Quando você pergunta, pô, você gostou? É sim ou não? Mas como foi? Aí ele vai dizer como foi, se ele gostou ou não, enfim. As perguntas abertas são muito importantes para que você deixe o candidato falar. E ele vai falando, você vai recolhendo o que você quer. Você apenas joga uma pergunta aqui ou outra para você direcionar a conversa. Mas o ideal é que, agora, por exemplo, enfim, um exemplo de pergunta fechada. Sei lá, você chega cedo todos os dias, você vai responder sim ou não. Não eu lembrei o exemplo que eu queria dar. Quando você pergunta para uma pessoa, uma situação, por exemplo, uma situação de semear, uma situação que você tinha um prazo, ele foi encurtado, enfim. E aí você tem que falar. No final, você tem que sempre, dessas perguntas, tirar o CAR, que eu não botei aqui, eu esqueci. O CAR é o contexto, ação e resultado. Então, em cada pergunta, você tem que pegar o contexto que ele estava inserido, ou seja, se você perguntou por uma prova, você tem que saber se a prova era difícil, se a prova era fácil, se o professor era legal, se o professor não era, para saber o contexto que ele estava inserido. A ação, o que ele fez diante daquela dificuldade, daquela situação. E o resultado. Pô, ele tinha uma prova muito difícil, professor Carrasco, estudou pra caramba, mas tirou, sei lá, 2, o resultado dele não foi bom. E aí você tira esse resultado como ruim. E eu não sei se vocês perceberam também, a gente sempre ficava insistindo, dá exemplo, porque não adianta nada você falar, não, eu sou muito bom com prazo, eu sempre entrego na hora. Ok, ninguém vai virar e falar, não, eu sempre me dou mal, eu entrego. Não, a gente quer um exemplo de uma situação que justamente a gente possa pegar esse CAR, como o Francisco falou. Então, para isso, a gente precisa que vocês contem pra gente uma história que vocês passaram, entendeu? Só uma dúvida, onde é que é esse CAR? O CAR são as perguntas, na verdade. Você faz a pergunta e você vai ouvindo, você tem que preencher o CAR. Você tem o C, o A e o R, e aí você preenche o C de acordo com o que ele falou, o A e depois o resultado. E aí vai muito do resultado. Geralmente, a gente é induzido a perguntar
fazer perguntas fechadas no resultado. Então o cara está falando, pô, eu tive uma prova muito difícil, meu professor era muito difícil, pô, eu estudei muito e aí eu fiz a prova. Tá, e o resultado, você tem que perguntar, e como você foi? Ou seja, você se deu bem? O cara vai falar, me dei. Por mais que não tenha ido, você induziu ele a dizer aquela resposta. Então, até quando você for perguntar o resultado, né, pô, você foi bem, você foi mal, não. Como você foi? Enfim, não fechar a pergunta, que é para você não induzir a resposta dele. Por mais que ele esteja ali, ele sabe que ele está sendo ali avaliado, então ele tende a maquiar um pouco as perguntas. O que a gente tem que fazer é não deixar ele maquiar tanto. Beleza? Então agora, vocês vão bolar, ficou muito escuro. Vocês vão bolar uma pergunta para cada competência, uma pergunta aberta para cada competência, para vocês fazerem uma entrevista, beleza? 5 minutos só para bolar as perguntas. A metodologia de GIS que a gente usa hoje na área, e aí, a gente tentou fazer com que vocês montassem um processo seletivo, etapa a etapa, chegando na entrevista e aí no resultado final. É importante dizer, o processo seletivo é um processo, sendo bastante redundante, então cada etapa como? Cada etapa deve avaliar uma coisa ou ser complemento da outra. A importância vital do processo seletivo, como a gente já falou, é manter a cultura organizacional daquela empresa, se possível, melhorar as pessoas. Então, contratar de acordo com a necessidade da empresa. Ou seja, nós temos um problema hoje e a gente precisa de pessoas que sejam avessas a esse problema. Então, basicamente é isso, a importância do processo seletivo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, era isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou estar sempre aqui perto da área. Qualquer dúvida sobre a IES ou qualquer outro projeto que eu puder ajudar, lógico. Eu vou fazer de tudo para ajudar vocês. É isso, galera. Obrigado pela